Então, minha gente, é o seguinte, hoje é o nosso último encontro 5. Então, hoje acaba a nossa disciplina de geografia, né? Então, eu queria, antes de tudo, né, ouvir um pouquinho de vocês aí, se vocês conseguiram fazer as atividades, se vocês acharam difícil fazer as atividades. Lembrando que, como eu falei, tudo que está lá no Moodle é obrigatório fazer. Então, se tem algum vídeo lá, tem que assistir. Se tem algum PDF, tem que ler, fazer as anotações. Se tem tarefa, tem que mandar. Então, as atividades não é só o que tem que entregar. É tudo que eu estou postando lá para vocês. É como se fosse uma atividade da sala de aula, né? Então, eu queria que vocês me contassem aí se vocês conseguiram fazer, se vocês tiveram dificuldade para fazer essas coisas, se ainda tem bastante coisa para fazer ou não. Preciso da sinceridade de vocês para saber como é que eu posso fazer para ajudar vocês ou não. Diz aí. Pode escrever no chat também. Eu consegui fazer as atividades. Para mim, agora falta a 9 e a 10, que é de tipo de pergunta que eu tenho que fazer. Eu tenho só que assistir o filme lá da semana 9. E daí tem a 11 e a 12, que é de ler. Mas de resto tá tudo bem, tá tudo certo. Beleza, valeu, Luan. Quem mais? Não achou difícil, não, mas você conseguiu fazer, por exemplo, você viu todos os links de todas as semanas, já conferiu se você fez isso? Porque às vezes a gente marca lá no Moodle, né, como feito, mas foi a gente que marcou, mas às vezes marcou por engano e tal, e a tarefa ainda não foi feita, não a tarefa, mas a atividade não foi acessada, vocês não viram o vídeo e tal. Então eu recomendo vocês, agora que está acabando a disciplina, voltar lá desde o começo e ver se, semana por semana, tá bom? Para ver se as atividades foram realizadas, tá? Então faltam as últimas. Então, quem aqui fala sinceramente, tá? Quem conseguiu ler os textos das 2 semanas anteriores, aquele que a gente leu aqui no Encontro Síncrono, da semana 11, que são os danos da Terra no Brasil, e o da semana 12, que é o Lutas de Morte ou Vida. Quem conseguiu ler? Sejam sinceros, senão não adianta nada para mim, para poder saber o que a gente vai fazer agora. Beleza. Juan, Wesley, quem mais? Ah, legal, Léo. Beleza. Bárbara, Gabriel, Maria Vitória, Luiz. Olha, professor, eu não consegui ler esse texto que o senhor falou. Tá bom. Então tá, é para ter uma ideia de qual que foi como é que foi o estudo de vocês nesses dias, tá? Por quê? Porque para essa a última semana do nosso, do nosso curso, e aí tá lá a semana 13, né? É o trabalho final de vocês da disciplina. Então é o momento que vai finalizar os conteúdos dessas últimas semanas que a gente vem trabalhando. Então esse é o último trabalho que vocês têm que fazer. Mas para poder fazer o trabalho, não tem como você fazer sem ter lido esses 2 últimos textos. Então, assim, se você não fez isso, você obrigatoriamente vai ter que fazer a leitura desses 2 textos para poder fazer o trabalho final. Então, essa é a primeira coisa e a mais importante. Então, tem que fazer a leitura. Ah, professor, mas o texto é muito difícil, é uma linguagem muito difícil. Eu sei que é. Por isso que eu propus da gente ler aqui juntos lá no dia do encontro 5. Ah, professor, mas e agora que não tem mais encontro 5? Se eu não entender?
não tem problema. Anota o que você tiver de dúvida do texto, me manda com pergunta no WhatsApp, que eu explico para vocês, tá? Então, eu acho que essa é uma realidade de vários alunos que não conseguiram ler os textos ainda, apesar de ter tido tempo para isso. Então, leia esses textos, são curtos, eles têm 2 páginas só, não é muita coisa, mas a linguagem dele não é as mais fáceis. Então, eu espero que vocês, se tiverem dúvida, me perguntem, porque não são textos muito fáceis de ler. Estou desafiando vocês, porque eu percebi que vocês aguentam o tranco. Então, lancei esse desafio aí. Então, é uma leitura um pouco mais difícil, mas eu confio que vocês conseguem. Mas para isso, então, vocês vão ter que ler e o que ficar de dúvida, vocês vão ter que me perguntar. Por quê? Porque olha só o que eu propus de atividade para vocês. Vou apresentar aqui. Vou apresentar o que tem lá no Moodle para vocês. Então, ó, esse aqui é o trabalho final. Então, eu vou ler aqui para explicar para vocês. Ó. Agora que vocês fizeram a leitura de todos os textos, você tem uma ideia mais aprofundada da complexidade da questão agrária no Brasil e de como o agronegócio impacta não apenas o meio ambiente, mas também na política e na organização social brasileira. Diante disso, este último trabalho é uma reflexão sobre o agronegócio no Brasil. Você vai escrever um texto curto, de 15 até 30 linhas, né, com uma reflexão sobre o agronegócio no Brasil. Esses 2 textos que vocês leram fazem parte desse documento aqui, que é o Atlas do Agronegócio, né? Então, você vai escrever o que você entendeu desses textos que você leu, né? Você vai trazer o que você aprendeu relacionando esses 2 textos. A relação do texto que fala sobre a violência no campo tem tudo a ver com o texto que fala sobre concentração fundiária. Então, você vai tentar fazer a relação entre esses 2 textos, o que uma coisa tem a ver com a outra. Tá? Como é que você vai fazer isso? A ideia é que você escreva com uma linguagem formal. Então, não é para escrever tipo, eu entendi que é tipo assim, é meio que como se fosse lá no TikTok, que não sei o que, nananã. Não, é uma linguagem formal, mas não é para copiar o texto lido. Eu estudo isso aqui faz pelo menos 15 anos. Eu conheço esse documento aqui de cabo a rabo. Eu já li ele não sei quantas mil vezes. Então, eu sei o que está escrito no texto. Eu não quero saber o que está escrito no texto. Eu quero saber o que você entendeu a partir dessa leitura. Então, isso que é importante. Que você consiga escrever aquilo que você conseguiu entender e a relação que você fez. Não o que está escrito. Copiar o que está escrito aqui, para mim, não vai adiantar nada, porque eu já sei o que está escrito. Né? Eu quero saber o que você entendeu. Isso eu ainda não sei. Então, e é isso que eu quero saber. Tá? Para poder fazer a relação e deixar o texto um pouco mais formal, você pode trazer os dados que tem no texto, né? O texto traz um monte de dados e ajuda a melhorar esse argumento, né? E além disso, além desses textos, você pode ou ler os textos extras que eu coloquei ali, que também são esses textos daqui, desse mesmo documento, um que fala sobre a bancada ruralista, outro que fala sobre os agrotóxicos, outro que fala sobre a agroecologia, que é uma alternativa ao agronegócio. E também, você pode procurar nesses dados aqui, nesses sites aqui, por exemplo, algumas informações confiáveis, né, sobre a produção agropecuária, por exemplo. Você pode procurar outras informações em sites de jornais ou revistas que são confiáveis, né, você conseguir informações confiáveis e não qualquer, né, fonte que vem aí do WhatsApp, do seu tio, coisa assim, tá? Então, é um trabalho científico, assim como esse daqui, né? Isso aqui é uma publicação científica, publicada aqui na Alemanha, né? Então, é uma fonte bastante confiável. Bom, então, a ideia é essa, fazer um texto que tem uma linguagem formal, como se você estivesse respondendo numa prova. Imagina que tem essa pergunta numa prova e você tem que responder. Numa prova, você não escreveria, tipo, é tipo assim, é meio que como se fosse. Não, né? Você responderia uma linguagem formal, mas ainda
ainda assim usando as suas palavras, né? Se você não tivesse o texto ali, você não poderia copiar as informações, você escrever com aquilo que você sabe. Então, a ideia é essa, você escrever esse texto com as informações que você sabe a partir da leitura desses dois textos, tá? É para ser um texto de mais ou menos 15 a 30 linhas, né, como está aqui. Então, para alguns vai ser 15, vai ser bastante coisa, para outros vai ser pouca coisa. Então, eu coloquei de 15 a 30 linhas aí para vocês poderem ter uma média aí, né? Se quiser passar um pouquinho de 30 linhas, pode passar, tá? Não tem problema. Se você gostou do assunto e consegue escrever bem, pode passar um pouquinho, não tem problema, tá? Eu recomendo você escrever isso ou num documento de Word, ou pode ser no papel também, enfim. Mas o único jeito de mandar isso ali pelo Moodle é como texto no Moodle. Então não dá para você adicionar um arquivo. Você só vai ter que copiar o texto e colar lá no, na caixa de texto ali do Moodle. E aí eu vou receber aqui, tá? Eu deixei o prazo de 3 semanas para vocês fazerem isso. Então, tem 3 semanas para vocês finalizarem esse trabalho e aproveita já e olha tudo que todas as semanas, desde a primeira semana lá, semana 1, semana 2, semana 3 e em diante, e vai vendo todos os links para ver se você já acessou tudo, se você já viu todas as aulas que vocês faltaram, né? Tivemos poucos alunos participando nos encontros síncronos, então se você não veio no encontro síncrono, tem que assistir o vídeo explicativo, enfim, recuperar o que ficou faltando aí para trás. Vamos lá, dúvidas, por enquanto. Eu não tenho dúvida não, senhor. Não sei os outros aí. Professor, você está mutado? Obrigado. Nós vamos, já que a gente tem que escrever esse texto, vamos aqui imaginar como a gente escreveria esse texto. Então, o texto, ele é um texto sobre o agronegócio no Brasil. Então, vamos dizer que é uma reflexão sobre o agronegócio no Brasil. Então, vamos, a partir dos textos que a gente viu, o que no texto que vocês leram que vocês gostariam de abordar aí no seu trabalho final? O que vocês leram, que vocês lembram, que vocês acharam que é importante de ter nesse texto final? Pode olhar aí nas anotações de vocês, ou no texto, enfim. Para quem já deu. Nada? Bom, então, eu acho que é isso. Então, já que a gente está sem contribuições, então, me diz aí se vocês entenderam o que é para fazer, sem precisar do meu exemplo aqui.
Eu consegui. É para fazer um texto de 15 a 30 linhas relacionando os dois textos que a gente leu. Isso, exatamente. Tenta pegar o texto agora, os dois textos agora, e dar uma lida, já começar a ler agora, aproveitar que está no tempo da nossa aula, e ver como que é a dificuldade desses textos, o grau de dificuldade. E assim que você já forem tendo dúvidas, já vai me perguntando ali pelo WhatsApp, para eu poder ajudar vocês, tá? Então, ó, já faz 3 semanas, né? Deu 2 semanas desde o primeiro texto, né? Então, precisa recuperar esse tempo perdido aí. Eu coloquei 3 semanas de prazo agora para terminar o trabalho. Então, tem que ler ainda 2 textos e construir um. Então, é bastante coisa para fazer em 3 semanas. Então, recuperem o tempo perdido, principalmente porque agora, a semana que vem, vai começar uma outra disciplina. Então, não dá para ficar deixando mais para frente, porque vai vir outras tarefas e outras coisas para vocês fazerem. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu já expliquei o que é para fazer, ia ajudar a construir um texto com vocês, mas como não tem como fazer isso, então a única coisa que eu tenho para fazer é explicar para vocês o trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunta agora, e conforme for tendo dúvida no texto, vai me perguntando lá no WhatsApp. Beleza? Aham. Alguma dúvida agora, então? Não, agora não. Então, beleza, pessoal. Então é isso. Então, quero agradecer vocês por esse período que a gente ficou junto. Espero que a gente se encontre o mais breve possível, mais em mais segurança possível, né? E é isso. A gente se vê. Contem comigo para o que precisar. E qualquer coisa, me chama no WhatsApp que eu ajudo vocês. Tá bom? A gente não vai se ver mais por enquanto, porque acabou nossa disciplina hoje. Então, deixo um abração para vocês. Se cuidem, fiquem em casa só com a família de vocês que mora aí, não fica se encontrando com tio, primo, sobrinho, avô, avó. Usem máscara, de preferência máscara PFF2, que é uma máscara que segura 95% das partículas que passam ali, então vocês ficam mais seguros. Nada de ficar usando aquelas máscaras que é aberta, enfim, se cuidem. E principalmente fiquem em casa sem fazer aglomerações, nem que seja com aquele primo que você conhece, nem que seja com o namorado ou a namorada, enfim, fiquem em casa, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.